Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marim. Vamos fazer a resolução da revisão do sexto ano do Centro de Estudos Antenor Reis. Primeira questão. Para a filosofia da arte, qual a função que ela tem? Pois bem, para a gente falar de função da arte, nós precisamos lembrar que cada profissão ela vai ter uma função. E a arte, ou o artista, ele tem a função de mostrar o mundo de uma forma mais afetuosa, mais humana. Por quê? Porque você só vai gostar de uma obra de arte se ela te chamar atenção, ok? Se ela te fazer ter o chamado pertencimento. Segunda questão, no seu ver, qual o papel da arte pré-histórica, ou seja, da pintura rupestre? Magia, o papel da pintura rupestre, o papel da chamada arte, entre aspas, pré-histórica, é a magia. Por quê? Porque eles colocavam magia naquilo que eles desenhavam. Eles acreditavam que desenhando aconteceria, ok? Terceira, como podemos dizer que as expressões humanas auxiliam na arte como um todo? Pois bem, expressar é botar aquilo que você sente, seja no papel, seja no corpo com o teatro, na dança, seja na voz com a música, ok? Quarta questão. Quais as 4 linguagens da arte? Explique e exemplifique cada uma delas. Música, dança, teatro e artes visuais. Música é o som, tá? Pode não ter som. Você escuta na rádio. Música, dança. Você pode dançar sem se mexer, você pode dançar olhando uma dança cerimonial, ou seja, uma dança folclórica, ou então uma dança coreografada, como balé. Tá? Música, dança, o teatro é a mais completa delas, ok? Então você vai se utilizar da chamada linguagem cênica, tranquilo? Da linguagem cênica, e você vai expressar alguma coisa, expressar uma história. Lembrando que para que haja teatro, você precisa ter público, história e personagem. Se faltar um desses três pontos na pirâmide do teatro, não existe arte cênica. E as artes visuais, tudo aquilo que a gente pode ver, um vídeo, um desenho, uma escultura, tranquilo? Bom, quais os elementos básicos das artes visuais? Ponto, linha e cor, tá certo? O ponto, ele é a unidade fundamental, ok? Ele é a unidade fundamental, então quando você encosta o lápis no papel, qualquer coisa, e você encosta e tira, você tem um ponto. Esse ponto ele pode ter diferentes texturas. Quando você pega esse ponto e começa a caminhar com ele pelo espaço, ou então colocar vários um do lado do outro, você tem a linha, tá bom? Você tem a linha. E a cor, ela é um elemento físico, tá certo? Ela é um elemento físico que tem como base a decomposição da luz, frequência. É formada por pigmentos sintéticos e naturais, ok? E você pode ter diversas classificações que nós vamos falar mais para frente, tá bom? Então, quando falamos em movimentos artísticos ou estilos, o que você entende? O movimento ou estilo é quando um grupo de artistas ele pensa da mesma forma e produz com a mesma temática praticamente, tá certo? Já falei da cor, tá? Quais são os tipos que existem? Cores primárias, secundárias, terciárias, cores complementares ou opostas, cores análogas e cores neutras. Cores primárias são aquelas puras, sem misturas, azul, amarelo e vermelho. Cores secundárias são as cores primárias que se misturam, o verde, o laranja e o roxo, tá? Quando a gente fala vermelho na primária, a gente também pode falar magenta, tá bom? Cores terciárias é quando você mistura uma primária com uma secundária. Por exemplo, amarelo alaranjado, azul esverdeado, tá certo? Cores opostas são aquelas que estão, como eu mostrei em sala de aula, em lados opostos no círculo cromático. Essas cores você não pode misturar. Por quê? Porque senão vai dar preto. Cores análogas são cores parecidas. Por exemplo, amarelo, amarelo esverdeado, azul.
tá certo? E cores neutras são aquelas em que eu misturo preto, branco ou cinza, que são as chamadas cores nude. Quais são os elementos básicos das artes cênicas, tá certo? Os elementos básicos são o cenário, figurino, a iluminação e a sonoplastia. O cenário é o que vai contextualizar a tua história, tá certo? Então, a partir desse cenário, você vai saber onde a peça está sendo passada. O figurino é o que vai fazer, é a roupa do personagem, então é o que também vai ajudar o cenário a contar uma história. A iluminação é aquilo que vai dar o foco, porque você não pode simplesmente tirar os elementos do cenário, você precisa focar só com a luz, então você tem essa ideia da dramaticidade. E a sonoplastia são os sons, tá certo? A sonoplastia são os sons, tá certo? Então, os sons ambientes, as músicas e tudo mais. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Na dança e no teatro existem linguagens específicas. Quais são elas? Na dança, a coreografia, que é a escrita dos passos, e no teatro é a dramaturgia, que é a escrita teatral, que nós trabalhamos em sala de aula, onde você vai ter a caracterização dos personagens, do cenário e o que eles estão fazendo. Quais são os elementos fundamentais da música? Explique cada um deles. Os elementos fundamentais são harmonia, melodia e ritmo. A harmonia é a combinação simultânea de sons, criando uma base sonora composta pela união de notas musicais que formam os acordes. A melodia é formada pelos sons de acordes consecutivos que se estruturam no ritmo. E o ritmo é a sucessão de tempos e contratempos, ou seja, é o que você vai ter como base para cantar e tocar uma música, tá certo? 11ª, quais são os elementos musicais que relacionam com a qualidades e características do som? São a altura, intensidade e o timbre, tá certo? Podemos dizer que a altura é um som executado de forma alta ou baixa? Não. A altura é quando um som ele é grave ou agudo, tá certo? Alto e baixo é a intensidade, que vai trabalhar com o quê? Com o piano e o forte. Pianíssimo, pianissíssimo, pianíssimo, piano. Mesopiano, mesoforte, forte. Fortíssimo, fortíssimo. Ok? Então, aqui eu me despeço de vocês. Boa prova, bom simulado. Salam aleikum.